paz do Senhor. Quero saudá-los novamente com essa paz maravilhosa que nós acabamos de cantar e com esse momento de celebração. Quero desejar também a você que está nos ouvindo pela internet que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda e desejar que a graça de Deus continue conosco e que esse Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações, possa continuar ministrando aquilo que Ele deseja ministrar em nossos corações. Essa noite está fria, mas estamos aqui firmes e fortes e estamos encerrando neste domingo uma série de mensagens a respeito do livro de Atos. Nós, desde o primeiro domingo deste mês, estamos falando sobre alguns relatos, algumas narrativas, alguns personagens do livro de Atos. Um livro muito rico, um livro extremamente importante para a comunidade, importante para a igreja, porque relata desde o seu início ali a ação do Espírito Santo de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas e, consequentemente, também o nascer da igreja, o nascer da comunidade. E nós tivemos a oportunidade de ouvirmos alguns relatos a respeito deste livro e a respeito de alguns personagens. E hoje eu quero permear sobre alguns versículos e não apenas um livro, alguns livros a respeito do livro de Atos. E eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, nós vamos começar por ele. Nós vamos ler do versículos 31 até o versículo 37. Se você é uma pessoa mais ansiosa, você já pode também deixar a sua Bíblia meio que aberta em Atos 11, a partir do versículo 20, e depois em Atos 15, a partir de 35. E eu vou ler tudo de uma vez, tá bom? Para não ficar lendo e falando. Então, se você quiser apenas me acompanhar, não tem problema. Eu vou repetir, nós vamos iniciar com Atos, capítulo 4, a partir do verso 31. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Agora nós vamos continuar em Atos, a partir do versículo 20, Atos 11. Diz assim a palavra do Senhor: alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia.
Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Estão comigo ainda? Cientes, firmes e fortes? Então vamos ler o último texto, Atos 15, a partir do verso 35. Diz assim: Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por teu amor, por tua graça, por essa noite, por esse culto de celebração, por tantas coisas, ó Pai, que nós já ouvimos, cantamos, nos alegramos, ó Deus, e experimentamos, ó Pai, da sua presença e do teu amor, Senhor, através das expressões aqui já manifestas, ó Deus, nesta noite. Nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos neste momento que o Senhor continue conosco, que a tua palavra, Senhor, ela possa continuar falando e fortalecendo os nossos corações, não só hoje, mas a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no início a respeito da importância do livro de Atos. O livro de Atos, como já foi dito aqui, é um livro importante para a vida da igreja, para a vida da comunidade. É justamente por isso que nós estamos, durante estes domingos, durante o mês de junho, falando sobre o livro de Atos. Justamente para que a gente tenha esse tempo e para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos, e a partir desses ensinamentos, aquilo que como cristãos que somos, aquilo que como discípulos de Jesus que somos, nós podemos extrair e materializar através das ações, através das nossas atitudes, através da manifestação coletiva do Espírito Santo de Deus na vida da comunidade, como nós podemos atuar e avançar nesse desafio que é a proclamação do Evangelho, no desafio que é caminhar com o próximo, no desafio que é viver a vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso o livro de Atos é um livro extremamente importante para a vida da igreja e para a vida de uma comunidade em Cristo. E esse livro, ele nos revela como o Espírito Santo, ele agiu, e como ele age, e como o Salvador, o nosso Senhor Jesus continuou a dirigir a sua igreja por meio do Espírito Santo. O livro de Atos, ele narra várias histórias. Ele narra a história da igreja primitiva, e ele dá uma lente
especial para Paulo, ou melhor, para Saulo, que se tornou Paulo. Inclusive, foi uma das mensagens que foi pregado aqui no primeiro domingo. Fala também de personagens importantes também, como Estevão, que foi uma das abordagens feitas em uma das pregações também. Estevão, por exemplo, foi o primeiro mártir, nós ouvimos sobre isso, mártir cristão, uma autoridade na vida da igreja, na vida da comunidade primitiva, e que acabou sendo morto devido à sua fidelidade, devido aos seus princípios, e devido à sua fé, e a sua postura em proclamar o Evangelho de Jesus. Mas também foi falado, e especificamente a semana passada, o pastor André nos trouxe uma reflexão sobre a necessidade de nós nutrirmos valores essenciais, conhecimento, para que a gente possa expressar um evangelho verdadeiro, um evangelho de fato que seja responsável. Posturas de cristãos que conhecem a Jesus e que na sua caminhada e que na sua vida cristã demonstram ações que glorificam o nome de Deus através de um verdadeiro evangelho. Ou seja, hoje, diante das várias facetas desse mundo religioso que existe e que nós vemos por muitas vezes no dia a dia, nós fomos convidados a refletir sobre a necessidade do conhecimento, do relacionamento com Deus e do próximo, e a partir disso desenvolver uma espiritualidade viva, uma espiritualidade madura, capaz de ser exercido, seja na nossa individualidade com Deus e com o próximo, mas também no poder da coletividade. E hoje eu quero falar com você sobre um outro personagem muito importante, relevante também para a história, para a comunidade, porque esse personagem, ele nos serve de bons exemplos. E como nós precisamos de bons exemplos, como nós precisamos de pessoas que deixaram um legado, e esse personagem nos deixou, porque ele pôde materializar através de ações e atitudes, manifestações da graça do nosso Deus. Eu quero falar com vocês e para vocês sobre José, e foi cognominado pelos discípulos como Barnabé, cujo significado é filho da consolação. Um homem bom, um homem piedoso, cheio de temor, cheio de fé, um homem de Deus. Ah, meus queridos, como nós precisamos de homens e de mulheres de Deus. E Barnabé foi esse homem, um homem bom, piedoso, cheio de temor, cheio de fé. Barnabé marcou a história em sua narrativa, justamente porque ele abençoou vidas, ele ajudou, ele investiu em pessoas como Saulo, por exemplo, doou de si e do que tinha para servir de acordo com o que o Espírito Santo colocava em seu coração. Barnabé é o tipo daquela pessoa que nós queremos conviver, que nós queremos experienciar do seu conhecimento, caminhar, porque ele ensinava através da sua vida e através da ação do Espírito de Deus em sua vida. Ele era generoso, encorajador, experiente. Ele era aquela pessoa que, diante das necessidades e dos desafios da vida, olhava para frente e, na dependência de Deus, ele seguia de uma maneira muito construtiva. A sua generosidade, ela foi tão marcante que a palavra Atos, que nós acabamos de ler 4, relata que ele vendeu tudo o que ele tinha e ofereceu
para aqueles que necessitavam. Nós lemos aqui nos versículos do capítulo 4, que Barnabé tinha uma propriedade, ele não precisava necessariamente abrir mão dessa propriedade, ele vendeu essa propriedade e ele entregou aos apóstolos, para que eles pudessem distribuir da melhor forma possível. E eu aprendo que essa atitude de Barnabé é uma materialização e expressão da graça de Deus. É a materialização da bondade, da generosidade, desprendimento, altruísmo, senso de pertencimento em direção a algo maior que não as suas próprias questões ou necessidades. Mas tem um porém. Por vezes a gente lê esse texto e gera um certo constrangimento. Eu não sei se com vocês acontece isso. Porque Barnabé vendeu tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha. E ele entregou. E agora, como é que fica? Porque por vezes a gente tem dificuldades de entregar uma parte, de se doar, de agir com generosidade, de dar até um abraço, de fornecer um ombro amigo. E Barnabé, diz a palavra de Deus, que ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou a sua propriedade. Então isso, em um primeiro momento, pode nos soar meio constrangedor, no sentido de que por vezes nós estamos longe de realizarmos algo como esse. Eu não sei vocês, pelo menos eu estou bem longe disso. Mas eu fiquei pensando também que não é necessariamente a ordem da grandeza e do valor material da ação, mas sim a expressão da bondade, da generosidade e singeleza de coração deste homem Barnabé. O que nós precisamos viver, seja na nossa comunidade, seja na nossa família, com os nossos filhos, com as nossas esposas, seja em relação às nossas relações de amizade, o que nós precisamos é ter esse coração generoso de nos colocarmos e de alguma forma construirmos algo que seja valoroso para o outro, algo que seja importante, seja através de um aconselhamento, seja através de um abraço, seja através de uma doação, sim, que você possa fazer, seja através de um bem, sim, que você possa disponibilizar para entregar. Mas, por vezes, nós entendemos que a materialização ou o valor está no bem e não necessariamente. Aqui eu aprendo com essa atitude de Barnabé, de que o grande valor está nesse coração generoso, está nesse coração altruísta, está nesse coração que está disposto a entregar de si para aqueles que necessitam, independentemente dos recursos, independentemente daquilo que ele tenha. Mas o coração, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acho que é isso que nós precisamos refletir e pensar. Como nós temos nos colocado diante desse Deus, diante do Espírito Santo de Deus, que nós cremos que está aqui quando nós estamos reunidos com comunidade, e que Ele está conosco quando nós estamos em qualquer outro lugar. E até que ponto nós estamos sensíveis de fato para nos colocarmos diante desse Deus, diante desse Espírito Santo de Deus, e de fato estendermos a nossa mão, a nossa palavra, aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos oferece, para abençoar o outro, para abençoar a vida daquele que se aproxima ou daquele que se apresenta diante de nós. Portanto, a tua relação com o bem material e com o dinheiro deixa de ser uma obsessão. O dinheiro não é uma obsessão para ele. O dinheiro passa a ser um instrumento de bênção
a ser administrado para a glória de Deus e investido nos necessitados e no reino de Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendo através dessa leitura que nós fizemos. Mas eu disse também que Barnabé é um encorajador. Ele não é só generoso. Ele não tem só um coração bom, mas ele é encorajador. O termo encorajar-vos, por exemplo, ele vem da palavra parácleo, que quer dizer aquele que vem ao lado, aquele que está junto conosco, aquele que está ao lado para encorajar. É aquele que anima, que ajuda, que aconselha, é aquele que sustenta, é aquele que apoia, que consola diante das situações cotidianas da vida. É aquele que diz: vamos juntos, siga em frente, eu estou com você. Coragem, coragem. Barnabé era um encorajador. E por falar em coragem, já dizia o poeta Guimarães Rosa, a vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para caminhar, coragem para enfrentar o dia mau, coragem para celebrar e viver a vida, porque às vezes nem coragem de celebrar a vida a gente tem. Coragem para enfrentar os nossos medos, os nossos receios, coragem para enfrentarmos os nossos conflitos internos e confrontarmos esses conflitos e encararmos essas questões internas que por vezes estão dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, para que a gente possa aprender através desses conflitos também e expressar ações de aprendizados através dele. E me parece que Barnabé era tudo isso: o filho da consolação, o encorajador, aquele que se oferecia como um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida das pessoas, para ajudá-las a enfrentar os desafios que elas carregavam, para levá-las através de apoio a exercitar essa coragem. É importante que se diga que quando a gente fala coragem, a gente não está falando de uma coragem impulsiva, leviana, algo irresponsável, que acaba trazendo muitos danos. Não, não é isso. Mas é uma coragem que incentiva o outro a caminhar, a acreditar, a investir na vida, a não desistir diante dos primeiros obstáculos que se apresentam diante da vida. Uma coragem de quem sabe que é, e melhor ainda, de quem sabe que agindo Deus nas nossas vidas, crendo em Deus e se submetendo a Ele, tudo é possível. E isso nós podemos ver justamente no segundo texto que nós lemos, quando Barnabé ele chega lá em Antioquia. O que estava acontecendo? O evangelho ele estava sendo proclamado em Jerusalém, mas começou a expandir. Então, as pessoas não estavam tendo contato apenas mais em Jerusalém sobre Jesus, sobre o poder do evangelho, sobre aquilo que Jesus podia fazer. Não, já estava chegando aos gentios. E quando chega aos gentios, isso se preocupa. Os apóstolos ficam um pouco preocupados, falando: nós precisamos saber o que aconteceu, o que está acontecendo lá em Antioquia. E quem que eles mandam? Eles mandaram Barnabé. E Barnabé, chegando lá, diz o texto que nós lemos, ele viu graça. Ele viu a graça de Deus sendo manifestada naquele lugar. Ele viu Deus
naquele lugar. E é interessante isso, porque ele poderia ter enxergado um certo conflito cultural, gentio, grego, judeu, enfim, o que está acontecendo. E quando a gente vai ler, e eu te convido a ler, né, Atos do capítulo 4 até 15, até o capítulo 15, várias coisas vão acontecendo ali, né? E ele poderia ter visto tanta coisa, mas ele viu a graça de Deus. E ele encorajou aqueles irmãos a permanecerem firmes, em Deus, a permanecerem confiantes no que eles estavam aprendendo a viver. E é assim que nós precisamos fazer na nossa comunidade também. Acontecer conosco. Nós precisamos. Obrigado. Nós precisamos, meus queridos, ter essa disposição de chegar na nossa comunidade e nos colocarmos como um ponto de apoio, como aquele que conspira a favor do bem, a favor do evangelho, e encorajar as pessoas. Vamos seguir juntos até que Jesus venha. Portanto, além de ele ser generoso, ele era encorajador. Mas não foi só generosidade e encorajamento que nós aprendemos através da vida de Barnabé. Barnabé, ele servia e serviu com um coração alegre. E o que é o ato do serviço? Se a gente for pegar e fazer uma pesquisa rápida lá no Google, GPT, cuidado com o GPT, hein? Diz assim, ó, o serviço nada mais é do que a ação ou o efeito de servir, de ser útil ou de oferecer auxílio e ajuda, geralmente prestando algum tipo de trabalho. E foi isso que Barnabé foi fazer lá em Antioquia. Ele foi servir as pessoas. Ele foi prestar um trabalho. Ele foi ver como que as coisas estavam, o que estava acontecendo naquele lugar. Na situação de Barnabé, ele serviu com um coração alegre. Quando a igreja de Jerusalém soube da conversão das muitas pessoas em Antioquia, ele justamente foi para lá para servir. Ele foi para lá para entender e para se oferecer como um braço de apoio. E é interessante porque a palavra diz que foi a primeira vez, não foi em Jerusalém. Eu achei isso interessante. Não foi em Jerusalém, mas foi em Antioquia. Foi a primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãos. Que maravilha. Que maravilha o poder desse evangelho. Que maravilha nós podemos contar com pessoas que se colocam à disposição e que acreditam, independentemente do lugar, independentemente da situação, independentemente da cultura, independentemente do grau de conhecimento, mas se coloca à disposição para servir, para apoiar. E uma outra coisa interessante também, porque os discípulos, os apóstolos estavam preocupados com o tal de Saulo. Por quê? Porque Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele perseguia veementemente a igreja. E de repente, a gente viu também aqui em uma das pregações, né, a conversão de Saulo de Tarso. E os apóstolos falam, poxa, mas será que realmente ele, imagino eu, né? Será que realmente ele se converteu? E Barnabé vai até Tarso e traz Paulo para Antioquia. Alguma coisa? Está falhando? Não tem problema. Vocês estão entendendo, pelo menos? Está fazendo sentido? Isso é o mais importante. Mas é interessante, porque Barnabé investiu nos primeiros cristãos e em Paulo também.
porque foi buscá-lo para que ele pudesse estar em Antioquia. Portanto, ele servia e servia com um coração alegre. Portanto, nós já falamos de 3 características e eu vou para a última. Mas a primeira delas, está falhando ou está normal? Normal? Tá bom. Homem generoso, encorajador e servir as pessoas. Se você não lembrar de muita coisa dessa palavra, guardem essas características. Guardem essas características: generosidade, encorajamento e serviço. Mas não foi apenas isso, ou não é apenas isso que a gente aprende. Ele era firme em suas convicções e em suas posturas. E isso é importante na nossa caminhada cristã. Isso é importante no nosso relacionamento. Isso é importante nas nossas ações e nas nossas atuações. Como todo relacionamento, Barnabé também precisou ser firme com Paulo. Quando Paulo decide retornar para algumas cidades onde eles haviam passado, onde eles haviam pregado. Porque Paulo queria visitar esses lugares e saber como é que as pessoas ali estavam. Nós lemos isso no capítulo 15. E Barnabé, ele diz que ele quer levar João Marcos. Ele fala assim: olha, tudo bem, nós vamos, mas eu vou levar João Marcos. E Paulo falou: não, eu não quero. Eu não quero que João Marcos vá. Ele disse: eu quero seguir com Silas. E Barnabé disse: tudo bem, você quer Silas, mas eu quero seguir, eu quero caminhar com João Marcos. E Paulo, se a gente for ler um pouco mais, ele não queria, justamente porque João Marcos, em uma das caminhadas, em uma das cruzadas, se eu posso dizer assim, da proclamação desse evangelho, João Marcos deu uma pisada de bola. E aí, imagino eu que Paulo disse assim: bom, eu não quero. Eu não quero seguir com o João Marcos, porque ele já pisou na bola. Sabe aquilo que acontece às vezes na vida da comunidade? Sim, um irmãozinho ou uma irmãzinha que de vez em quando dá uma pisada de bola, tem que vir tocar, não toca, tem que vir cantar, não canta. Pô, mas toda vez é isso, sabe? Se compromete com aquilo e não faz. Bom, eu não quero mais. Eu não quero mais. Foi mais ou menos isso que Paulo fez. Falou: não quero seguir com o João Marcos. E Barnabé disse: não, mas eu quero. E aí eles de fato tiveram um desentendimento. Paulo vai visitar as cidades com Silas e diz a palavra que Barnabé, ele segue, retorna para Chipre. Ele era natural de Chipre e ele retorna com João Marcos. E eu achei interessante essa parte justamente por conta do posicionamento firme de Barnabé em relação a Paulo. Paulo era uma pessoa extremamente querida. Nessa fase, Paulo já tinha uma relevância muito grande diante de tudo aquilo que estava acontecendo em Atos. Mas por mais querido e por mais amor que Barnabé expressava por Paulo, ele não deixou de falar, ele não deixou de ser firme, ele não deixou de falar não, e de dizer não vou seguir, não vou seguir. E é interessante, porque uma coisa que eu aprendi estudando, e é por isso que é bom às vezes ter algumas oportunidades, porque daí a gente vai estudar, a gente vai ouvir, a gente aprende um pouco mais, né? É interessante porque João Marcos é esse mesmo João Marcos que Paulo, quando está no final do ministério dele, né, Ivone, lá em Timóteo, se eu não me engano no capítulo 4, ele está no final do ministério e Paulo fala assim: olha,
traz aqui João Marcos, da qual tem sido ou foi muito útil no meu ministério. Então, o mesmo João Marcos, que Paulo, num primeiro momento, ele descartou, ele chama no final de seu ministério, reconhecendo a importância de João Marcos. E quem investiu na vida de João Marcos? Quem insistiu com João Marcos, levando para Chipre? Foi justamente Barnabé. Então, meus queridos, eu aprendo que às vezes, por mais que nós tenhamos amizade, por mais que nós tenhamos as nossas relações, tem momentos que nós precisamos ser firmes. Tem momentos que nós precisamos dizer não, ainda que isso vai desagradar. É interessante porque ele era generoso, ele era encorajador, ele servia, mas ele se posicionava de uma maneira firme também quando precisava. E ele fez isso com Paulo. E eu achei isso tremendo. Quer trocar? Boa. Portanto, eu aprendo essas 4 características. Nossa, agora ficou bom, ficou melhor. Da personalidade desse homem forjado por Deus. E eu quero terminar lhe dando algumas sugestões para que você possa refletir e para que você possa pensar a respeito. Seja um discípulo generoso. Diante das situações, avalie todas elas. Peça sabedoria a Deus, graça, discernimento. E invista nas pessoas através dos seus bens e dons que Deus te deu e que Deus te dá. A segunda coisa, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, dos caos que por vezes é a nossa vida, ou por vezes a gente acaba vendo na vida do outro, seja um encorajador. Uma pessoa que apoia, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que caminha e que investe com aquele que quer caminhar. Porque isso também é importante. Porque por vezes o outro não quer. Mas seja aquele que se coloque à disposição para ajudar. Seja aquele com quem as pessoas possam contar com você. Peça isso a Deus, para que você possa ser um encorajador. Para que você possa ser uma pessoa que caminhe, que ande lado a lado com aquele seu amigo, com aquela pessoa que Deus colocar no seu coração. Porque isso é uma outra coisa interessante também. Às vezes a gente quer um envolvimento exponencial. A gente quer ajudar todo mundo. A gente quer fazer as coisas para todo mundo. Aonde a gente está, a gente quer fazer acontecer. Nem sempre é possível porque nós somos limitados. Mas que você faça isso com uma pessoa, que você se coloque à disposição primeiro do Espírito Santo de Deus, e que ao Ele apresentar uma necessidade para você, se coloque e encoraje, seja um encorajador. O terceiro, esteja pronto para servir. Você não precisa necessariamente fazer tudo, você não precisa necessariamente fazer aquilo que é do outro, mas esteja pronto para servir. Sirva a sua comunidade, sirva a sua família, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho. Trabalhe em favor do bem, seja um conspirador a favor do bem. E por último, seja firme, peça sabedoria para interpretar as situações de uma forma madura. Busque, eu falo muito sobre isso, busque conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento. A ciência tem o seu valor, o conhecimento tem o seu valor. Nós precisamos sim
Primeiro, buscar o conhecimento da palavra de Deus, mas buscar também os saberes. Os saberes que estão diante de nós, que se apresentam diante de nós. Busque conhecer. Seja leal em seus relacionamentos. Seja leal. Às vezes, alguns sofrem porque se entregam num relacionamento, e não necessariamente num relacionamento amoroso, mas uma amizade, se coloca e às vezes sofre por uma falta de lealdade do outro. Não, meus queridos, a comunidade de Cristo, nós precisamos de discípulos de Jesus, leais, pessoas que amam pessoas e que se colocam de uma forma leal para com o outro, de que caminhe com o outro. Portanto, seja leal em seus relacionamentos, seja amigo. E quando perceber uma injustiça, não deixe de se posicionar. Fale, chame, converse. Olha, meu querido, eu te amo, mas isso que você fez não foi bacana. Ou isso que você está fazendo não é legal. Cuidado, cuidado. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que se posicionam. Mesmo que seja frente a uma pessoa querida. Seja autêntico e coerente com os seus valores e com os seus princípios. Portanto, meus queridos, eu vou dizer novamente para vocês. Se vocês, ao saírem daqui, quando chegarem em casa, já esquecerem de tudo, tentem se lembrar dessas características. Seja generoso. Seja encorajador. Sirva pessoas. Sirva a sua comunidade. Sirva no seu trabalho. Ah, meus queridos, se a gente for levar ferro e fogo no trabalho, tudo que acontece, você não faz nada. Mas faça como se você estivesse fazendo para Deus, não para homens. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, seja leal. E sirva também lá as pessoas no seu trabalho. E seja firme, seja autêntico, seja verdadeiro. Nem sempre é fácil. Nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente vem de lugares onde isso não é muito incentivado. Mas nós precisamos e nós podemos, nós conseguimos aprender isso na caminhada da vida. Ser autêntico, ser verdadeiro, ser leal aos seus valores, aos seus princípios. Aquilo que Deus nos ensina. Então a minha oração é para que a gente olhe para a vida de Barnabé, mas não fique contemplando a vida de Barnabé apenas, mas para que a gente possa dizer: Espírito Santo de Deus, me ajude para que eu possa caminhar nutrido dessas características, porque essas características, meus queridos, na verdade, elas são do Espírito Santo de Deus. Elas são do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém.